Bem-vindo, meu amigo e minha amiga, em mais um vídeo aqui no canal da Roça, o canal da agricultura familiar, o canal da agricultura sustentável. Eu sou Fernando Damasio e hoje nós vamos passar para você um resumo da nossa live Cultivo de Plantas em Apartamento. Não perca nenhum momento da live, não pule, assista até o final. E antes de mais nada eu te peço, se inscreva no nosso canal se você é novo por aqui, dê o seu like porque o seu like fortalece o nosso trabalho. E compartilhe o vídeo para seus amigos, para a sua família e para as pessoas interessadas, para ajudar a dar sustentabilidade a esse projeto. ...500 inscritos, gente, no YouTube. Muito obrigado ao apoio de todos vocês. Peço que vocês continuem me dando esse apoio, divulgando o canal, divulgando a página aqui no Instagram. É muito importante para a gente poder dar sustentabilidade a esse projeto, tá bom? E aí hoje o presente para vocês, que são os donos da página, vai ser essa live. Vamos falar do cultivo de plantas em apartamentos. Muita gente tinha me pedido essa live, né? E aí nós vamos hoje estar falando com todos vocês. Sejam bem-vindos, todos que entraram. Sejam muito bem-vindos. Agradeço mais uma vez o apoio de vocês. Prometo para vocês repassar o conteúdo de uma maneira que possa ajudar vocês a terem plantas lindas na sua casa, no seu apartamento. Abraço aí para Baby Eco Fraldas, né? Tá lançando a página hoje. Gente, fralda descartável é um problema ambiental seríssimo, né? E aí a ideia de você ter fraldas ecológicas que você pode lavar e reutilizar tá super de parabéns, tá bom? Então vamos lá. Plantas em apartamento é um desafio, gente, porque a primeira coisa que você vai se lembrar sempre que você quer cultivar qualquer coisa é que a planta é um ser produtor. Ela está lá no primeiro nível trófico da cadeia alimentar, porque ela é o único ser vivo capaz de transformar matéria inorgânica em matéria orgânica, através de um processo muito famoso que nós conhecemos e chamamos de fotossíntese. Utiliza a energia do sol para transformar esses compostos químicos inorgânicos em compostos orgânicos. E aí entra na cadeia alimentar e isso vai servir para todos os seres vivos da sequência. Daí o nome produtor, tá bom? Como é que ela faz esse processo incrível de fotossíntese? Ela utiliza a energia do sol. Então, o X da questão para o cultivo é sempre a presença de luz. Nós temos que nos preocupar que as plantas precisam de luz. Mas calma aí, nem todas as plantas precisam de sol pleno. E aí hoje nós vamos estar justamente dialogando como fazer. Eu que tenho um apartamento, tenho luz direta em determinados momentos do dia. Em alguns apartamentos não temos luz direta, temos apenas a luz indireta, dependendo da posição das janelas, né? E a posição do sol, né? Nós sabemos que o sol ele faz um percurso durante o dia, né, por conta do movimento de rotação da Terra, e aí dependendo da posição da nossa casa e das entradas, a luz entra mais ou entra menos, em determinados horários do dia. E é isso aí que nós vamos aproveitar para estar aprendendo a posicionar nossas plantinhas, tá bom? O ideal para as plantas é você ter pelo menos 5 horas de luz direta diária, tá? Quando você tem 5 horas de luz direta diária, você tem uma gama de plantas maior para poder trabalhar. Só que isso seria uma casa bastante privilegiada, um apartamento bastante privilegiado. Poucos apartamentos são dotados de áreas que tenham essas horas de luz. Então nós precisamos aproveitar a luz que está disponível. A primeira medida, antes de você escolher aquilo que você vai cultivar,
é você olhar aí, dentro da sua casa, do seu apartamento, quais são os pontos onde tem luz e quantas horas de luz esses pontos oferecem por dia, tá bom? Aí vai lhe ajudar a escolher a espécie de planta que mais se adapta a esse local. Então, número 1, luz, tá bom? Nós temos plantas também que se adaptam à luz indireta. Eu trouxe aqui para vocês alguma ideia de plantas que possam ser plantadas em locais onde a luz não bate diretamente ou bate poucas horas do dia para que você possa trabalhar. Eu vou citar aqui algumas plantas que são ornamentais, afinal de contas, no nosso apartamento, a gente também quer qualidade de vida, quer melhorar a aparência, né? Plantar é um negócio muito legal. A gente começa plantando um vaso, daqui a pouco o apartamento está parecendo uma floresta, né? Porque você vai fazendo, e vai tomando gosto pela coisa. Então, para começar, eu vou citar algumas plantinhas aqui que podem lhe ajudar, que funcionam com menos trabalho e com menos exigência de luz, tá bom? Algumas palmeiras, elas já são adaptadas à luz indireta, porque nós temos as grandes palmeiras, como o coco-babaçu, por exemplo, aqui na nossa região, né? E em outras regiões, Pati, por exemplo. Aí, se você é de São Paulo, Rio de Janeiro, tem a Mata Atlântica, né? O açaí, se você é mais da região amazônica, são palmeiras gigantes que vão lá em cima e pegam a luz direta durante todo o dia, né? E embaixo, nessas matas, existem outras palmeiras que não conseguem atingir a luz. Então, se adaptaram à luz indireta e conseguem se desenvolver bem. Então, existem muitos tipos de palmeirinhas que você pode estar plantando dentro de casa se você não tem luz direta e elas vão funcionar. A palmeira ráfia é um exemplo, a palmeira leque é um outro exemplo, tá bom? Então, ao adquirir essas plantas, basta você perguntar a espécie, fazer uma pesquisadinha, se quiser falar comigo, eu estou sempre disponível, né? E a gente pode conversar e ajudar a escolher essas palmeiras. Outra planta que se adapta bem a pouca luz direta ou ausência de luz direta, veja bem, eu estou falando ausência de luz direta, mas precisa de ter luz, tá? Tem que ter janelas claras onde entre a luz, mesmo que ela não incida diretamente na planta. A espada de São Jorge e a lança de São Jorge são duas plantas que têm os hábitos muito semelhantes. Elas se adaptam em sol pleno, mas se adaptam também na luz indireta. E elas são plantas muito bacanas porque elas melhoram a qualidade do ar de onde estão. Elas filtram o ar. E são plantas excelentes para você ter próximo de dormitórios, de quarto, porque elas liberam o hormônio do sono e ajudam a melhorar a qualidade do sono. Então a espada de São Jorge aí tá super indicada, tá? A outra planta é a bergônia. A bergônia é uma planta muito bonita e ela precisa de pouca luz direta ou luz indireta, tá bom? E ela se desenvolve bem. O lírio da paz e os lírios, de modo geral, eles conseguem se desenvolver com luz indireta ou pouca luz, 1 hora de luz por dia. O antúrio, a jiboia. Alguém me falou assim, Fernando, a jiboia não pode pegar luz. Não, ela se adapta à luz indireta. Mas se ela pegar algumas horas de luz por dia, ela vai lhe agradecer, vai se desenvolver bem bacana. 2 horas de sol por dia para a jiboia tá ótimo, tá? A bromélia, e aí eu coloquei aqui a jade, é uma planta suculenta que parece uma arvorezinha, né? Uma planta que é muito bacana para decorar apartamentos. E eu chamo a atenção aqui para outras suculentas. Tem muitas suculentas que se adaptam a essa característica. Daí a gente vê muitas pessoas apaixonadas por esse tipo de plantas que são realmente incríveis, muito bonitas e se adaptam legal à luz indireta, tá? Fernando, mas eu quero planta para o meu consumo, né? Eu quero fazer horta na minha casa. E aí a gente pensa o seguinte, apartamento, de um modo geral, são locais com pouco espaço. Então, o que a gente consome na cozinha em pequenas quantidades são temperos, que é pequena quantidade, mas faz uma enorme diferença no prato que você está cozinhando. Eu trouxe aqui também algumas sugestões para que você esteja pensando nessa possibilidade, tá? Se você tiver espaço para todas, vamos começar logo com todas, tá? O alecrim,
Hortelã. O hortelã é muito bom para temperar, muito bom para chá, para saladas, é muito bacana. Manjericão também, sálvia, salsa, cebolinha, orégano, o coentro, manjericão e o morango, tá? Eu trouxe aqui o morango como uma fruta, porque é uma planta pequena que você pode cultivar nos vasos. Inclusive, eu já tenho publicações que ajudam você a cultivar esses morangos, tá bom? Na sua casa. Mara Barros perguntou, todos os tipos de jiboia? De modo geral, as jiboias, elas são plantas que naturalmente, por serem trepadeiras, elas precisaram se adaptar a receber menos luz. Por isso que elas têm essa qualidade de conseguir se desenvolver bem com a luz indireta. Olha bem, se conseguir se desenvolver com a luz indireta, não significa que eu estou dizendo que ela tem que ficar em luz indireta, tá? 2 horas de sol para as jiboias ajudam muito no desenvolvimento, tá? Mas ela consegue desenvolver bem. O antúrio pode ser cultivado no quarto? A ideia é a seguinte, sempre. Tem espaço com luz no quarto, tá? Ele consegue se adaptar à luz indireta, mas ele precisa de luz. Se tiver luz suficiente, ele vai desenvolver. Uma coisa que eu gosto sempre de dizer para vocês é que não fiquem tristes se tentarem alguma coisa e não funcionar, gente. Porque vai ser sempre um desafio. Você está pegando uma planta que ela tem uma biologia, ela tem uma adaptação a um local específico, em algum lugar do planeta natural. E nós estamos colocando dentro de um espaço limitado, que é um vaso, dentro de um apartamento. Então nós vamos tentar driblar da melhor maneira possível essas necessidades para que ela consiga se desenvolver e ficar bonita. Então, tanto o manejo, você vai ter que ir pegando do jeito aos poucos, elas vão cada vez ficarem mais bonitas, você vai notar isso, mas algumas vezes você não vai conseguir adaptar aquela planta que você quer àquele exato local. Então, você vai ter que ter a paciência de ir fazendo seus testes, tá bom? Sobretudo esses temperos, né? Para você ter ideia, eu moro em Teresina, Piauí, eu sei que nem todos são daqui de Teresina, né? Em um local bastante quente, tá? Quem mora aqui sabe, né? A gente tem... Agora nós estamos aqui já com umidade de deserto, né? Chega a 20%, 15% a umidade. Né? E aí o que acontece? A gente não consegue germinar, por exemplo, o orégano. Eu consigo cultivar o orégano, mas não estou conseguindo germinar o orégano. Né? Outra planta que eu tenho tentado muito aqui, germina bem, se desenvolve, mas ainda não conseguimos colher legal, que a gente vê um monte de postagens aí, porque em alguns locais do Brasil tá na época de plantar, estamos saindo agora, é o alho. O alho aqui é muito quente, ele consegue germinar, começa a crescer, mas não forma o bulbo e vai morrendo, tá? O que nós estamos fazendo? Procurando variedades para estar orientando vocês, variedades que melhor se adaptem a esse clima, tá bom? Então isso vai acontecer, acontece comigo, acontece com vocês, tá bom? Hoje, já nós vamos montar um vaso aqui, nós vamos mostrar como é que é facinho a gente plantar o hortelã, né? E vou mostrar alguns vasos que nós temos aqui, tá bom? Aprendendo com Mariana. Sálvia dá para produzir em Teresina? No vaso dá, tá bom? Porque a gente tem um ambiente mais controlado. Tem algumas plantas, o morango é um outro caso, que não são específicas do nosso clima, que nós temos dificuldades em alguns locais de fazer o cultivo no solo. E aí no vaso, você consegue controlar melhor. Coloca o vaso onde a iluminação é mais favorável, faz um substrato específico para atender aquela planta, e aí consegue. A sálvia está dentro desse caso, tá? Pessoal, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Aqui é um pezinho de acerola, ele está um pouquinho retorcido. Eu estou fazendo, a ideia dele é ficar um pouco parecido com bonsai. Não é bonsai porque a técnica do bonsai é um pouco diferente. Mas eu vou retorcer um pouquinho os galhos. Ó. Nós vamos colocar numa posição para ser uma árvorezinha. Olha o tamanho do vaso. Vai ser uma árvore que vai ficar dentro de casa. Na verdade, é um jardim de inverno, tá? É uma opção. Ele vai florescer e vai dar frutos.
no tempo certo, porque esse aqui nós optamos por não enxertar para poder manejar melhor os galhos, tá? Outra planta que eu trouxe para mostrar para vocês, que se adapta bem se você tiver pelo menos 3 horas de luz, o ideal é 5. Rúcula, tá? Olha aqui, gente. É muito interessante também o aproveitamento de vasilhas para você fazer vasos, tá? Aqui é apenas uma garrafinha cortada, sempre com furos embaixo, os drenos. Nós vamos montar daqui a pouco um vaso para mostrar como montar, e aí ela vai se desenvolver, tá? As suas plantas, elas vão aos poucos criar a característica do seu ambiente, e você vai melhorando a partir do momento em que você vai pegando o jeito e vai descobrindo quais plantas se adaptam mais, qual adubo, qual substrato, você vai aprimorando o seu trabalho. Mas não se espante, eu recebo às vezes muito comentário: Fernanda, a minha cebolinha é muito fininha. Às vezes o clima, a ausência de luz, substrato, adubação, a rega, né? Tudo isso influencia. A gente pode ir melhorando, mas nem sempre você vai conseguir aquela qualidade da planta que está no cultivo do solo. Enquanto outras, como eu disse agora há pouco, né, você vai conseguir fazer um cultivo melhor do que as de solo, porque você tem na sua mão ali como trabalhar melhor as adaptações, tá bom? Algumas plantas a gente tem que quebrar a dormência, tia Lúcia. Outras plantas a gente planta direto no substrato. Esse substrato que eu vou mostrar hoje serve também para germinar as sementes, tá? Só que para germinar a maioria das sementes eu tenho usado um processo que é de estufa. É um vaso, é uma vasilha, tipo um Tupperware, né? Uma vasilha com tampa. Você coloca uma quantidade de substrato de 10 centímetros, coloca as sementes, cobre 1 centímetro só a semente. A maioria das sementes 1 centímetro, algumas meio centímetros, tem que ler lá no pacote. E aí mantém úmido. Você pode usar um pulverizador para manter esse solo úmido e tampa, tá? Aí você cria um ambiente de estufa ali dentro. Quando elas começarem a germinar, que sair as primeiras folhinhas, que são folhinhas falsas, né? A gente chama cotilédones. Aí você abre a sua estufa para ela receber luz e continuar desenvolvendo, fazendo fotossíntese. Eu tenho germinado bastante plantas assim. E está dando muito certo. Eu vou fazer ainda um vídeo para estar mostrando para vocês essa técnica, tá? Mas é muito importante também, quando você comprar a semente, ler no verso do envelope o período do ano que é indicado para o cultivo dela na sua região, tá? Porque você cultivar em período do ano que não é recomendado, geralmente traz alguns desafios para a gente. Toda semente, todo pacotinho de semente tem no seu verso o período do ano para ser plantado, tá bom? Vamos lá? Então, vamos plantar, gente? Eu trouxe aqui um vaso para a gente estar montando. Gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é um pezinho de morango. Olha esse vaso. Alguém consegue imaginar de onde veio esse vaso? É outra parte da garrafa, né? A nossa ideia é reaproveitar. Aqui é o seguinte, gente. Como ele fica pendurado, né? Não tem problema ser a parte de cima da garrafa. Olha aqui os moranguinhos. Ninguém acreditava quando eu saí lá do Espírito Santo dizendo que ia produzir morango no Nordeste. Ó. Por enquanto está nos vasos, mas vai vir novidade, viu, gente? Gente, aqui nós temos um vaso. Esse vaso tem a capacidade de 1,5 litro, tá? Aqui são pedrinhas. Nós temos os furos, ó. Todo vaso tem que estar furado no fundo. Isso aqui é o dreno, tá? Aí você vai colocar algumas pedras. Pode ser seixo, que é esse tipo de pedra que eu tenho aqui. Pode ser cascalho, pode ser brita. O objetivo dessas pedrinhas é não permitir que o substrato que a gente vai montar o vaso tampe esses furos aqui. Porque a grande maioria das plantas ela não suporta solo encharcado, tá bom? Eu escolhi aqui coisas que você encontra no comércio com facilidade. Eu medi em latinhas de leite, porque ficava uma medida fácil para vocês. Como a gente sempre mede em volume. Então eu trouxe uma lata de composto orgânico. Tem até uma parte verde ainda aqui. Composto orgânico feito de vegetais. Fernando, eu encontro isso? Encontra até em supermercados, tá? Nesse composto orgânico meu aqui, já tem farinha de osso.
porque eu que preparo ele aqui. Se você comprar, é interessante adicionar aqui uma colher de sopa de farinha de osso para você dar um nutriente importantíssimo. Aliás, são dois nutrientes importantíssimos para essa mistura, que é o fósforo, que fortalece bastante as raízes, e o cálcio. A maioria dessas plantas que eu citei, elas precisam bastante de cálcio. Aqui é meia lata de folhas de leucena, que é essa aí que nós vamos sortear no final. Fernando, folha verde? É sim. Essas folhas são verdes de propósito, porque ela nessa condição aqui ela vai se decompor mais rapidamente. Se eu coloquei meia lata de folhas, aqui eu não tenho mais do que a quantidade de um dedo de espessura de matéria seca. O resto tudo é água, tá, gente? Nos seres vivos, a maior parte da nossa constituição, seja animal, vegetal, é água. E trouxe também terra vegetal. A terra vegetal você vai encontrar também em supermercados. Essa aqui eu produzo aqui mesmo, tá? Vou colocar meia lata. O ventilador não está ajudando. Pronto. Então, uma lata de composto orgânico, meia lata de folhas. Eu usei aqui a leucena. Fernanda, eu não tenho leucena. Usa as folhas que você tiver disponível. Se for de leguminosa, melhor ainda, porque ela vai te dar uma quantidade de nitrogênio muito boa que vai ser liberada lentamente conforme ela for se decompondo. Por isso que eu utilizo a folha. É um adubo de liberação lenta, então você vai ter ele atuando mais tempo na planta. Tá? Aqui está pronto o nosso substrato. Aí nós vamos encher o nosso vaso. Eu gosto de colocar primeiro, dar uma catada, faz uma camadazinha de folhas, porque até o substrato se acomodar, ele pode entrar entre as pedras e entupir, né, os poros. E depois preencher. Você dá uma ajustadinha, porque senão ele baixa muito quando você for irrigar, tá? E aí você vem, você pode comprar no supermercado, né, aqui, o hortelã, e você vai colocar ele. Esse hortelã você pode fazer duas mudas, tá? Ó. Ele pega bem. Pega com facilidade. Você vai colocá-lo no substrato. Dá uma apertadinha, porque você tem que garantir o contato, um bom contato do caule com a terra. Nós vamos acompanhar o desenvolvimento desse hortelã aqui na nossa página no Instagram, tá bom, gente? Montamos nosso vaso. A Mara perguntou assim, pode ser qualquer tipo de folha para colocar no substrato? Eu prefiro folhas que tenham menos água. Por exemplo, folhas de suculenta, você sabe que o volume vai terminar diminuindo muito do substrato, tá? Então, eu utilizo aqui, às vezes, quando eu tenho folha de mamão, ela cai as folhas secas, você pode triturar e colocar no substrato. O legal da folha é porque ela vai fazer uma liberação lenta de um nutriente que vai embora muito fácil, que é o nitrogênio. O nitrogênio, para você ter ideia, se eu irrigar uma planta e a água escorrer demais, o nitrogênio ele vai todo embora ali naquela água. Se a água do vaso todo evaporar, o nitrogênio vai embora evaporando. Sem contar que é o nutriente que a planta consome em maior quantidade. Então, você ter um elemento que vai liberando o nitrogênio de forma lenta para a sua planta é muito bacana. Por mais que perca, você vai ter a consciência que sempre vai ter nitrogênio presente lá no seu substrato, tá? Incrível! Eu não imaginava nada disso, sabia apenas sobre pedrinhas e o adubo. A Elisângela, né? A coach Elisângela. Então, Elisângela, vamos testar em casa? Depois eu quero feedback, como é que foi a sua experiência, viu? Pode acrescentar também folha seca? Noquita, pode sim. Tá? Agora, a folha seca, ela tem mais matéria do que a folha verde. Então, se você for usar a folha seca, ao invés de você... Porque nós usamos uma proporção de 1. Eu usei lápis, você pode usar copo, pode usar...
um para meio, um de composto orgânico para metade de folha verde para metade de terra vegetal, né? Se você for usar folha seca, ao invés de você usar meia porção, você utiliza 25%, metade da metade, tá? Porque tem mais matéria, porque a água já foi embora, e aí você pode colocar folha demais no seu substrato, porque aí tem uma questão de fermentação que já faz roubar o nitrogênio. A gente não pode exagerar na quantidade de folhas, tá bom? E na hora de colocar água, né? Tia Lúcia, deixa eu mostrar para vocês. Um substrato equilibrado, ele vai te dar a segurança de que quando a água começar a sair embaixo, quer dizer que está bom de água, tá bom? Se você tem um substrato muito denso, às vezes ele pode encharcar e não acusar saindo água embaixo. Por isso que eu sempre digo, o substrato ele é fundamental, ele é importantíssimo. Você tem que entender a característica da planta que você vai cultivar para saber o substrato. Esse aqui serve para a grande maioria das plantas que eu citei, tá bom? Vamos regar. Gente, um probleminha de apartamento, água com cloro. Muita gente me manda posts, Fernando, olha a minha planta, tá feia, minha planta tá queimada, parece muito carência nutricional, mas é só o cloro que vai atuar nessas plantinhas, elas não vão conseguir absorver o nutriente que está no substrato. E como é que eu faço, Fernando? Você pega a água que vai regar hoje, enche um copo, um balde, a quantidade que você vai usar, deixa lá reservado na sua casa 24 horas. 24 horas depois, o cloro já evaporou. Aí você pode usar para regar, tá bom? Eu não tenho esse problema aqui porque a água é de poço artesiano. Então vamos lá. Começou a pingar, significa que já saturou o suficiente. Substrato de qualidade, bem aerado, ele mostra a você. Aqui é suficiente. Fernando, quantas regas por dia, por mês, por ano, por semana, né? Vai depender muito de onde você mora, tá? Eu aqui molho minhas plantas todos os dias, até as que não são indicadas. As minhas rosas do deserto, eu estava molhando 2 vezes por semana, né? Como é a indicação na literatura. Depois passei a molhar 4 vezes por semana, ficaram mais bonitas. Passei a molhar todo dia, tão linda. Porque nós já estamos no deserto quase, né? A nossa temperatura e a umidade do ar. Então aqui nós não temos tanto problema de encharcar. Agora se você está num lugar mais frio, mais úmido, onde tem uma menor quantidade de evaporação e de evapotranspiração, então aí você vai regrando essas regras, tá? Cuidado, porque o encharcamento é tão ruim quanto regar mal. Tem um vídeo no YouTube falando, o nome é Regando na Medida Certa, que pode ajudar nessa medida. Amara, minhas plantas foram todas plantadas erradas. Não, Mara, calma. Olha, Mara, existem 1 milhão de técnicas, tá? Eu estou repassando para vocês aqui de todas as técnicas que eu testei, aquelas que têm funcionado bem, que têm dado certo, e vocês têm visto que tem dado sucesso também com os seguidores, seja aqui no Instagram, seja no YouTube, né? E eles vão me dando esse feedback nas redes sociais, inclusive no próprio WhatsApp. E eu posto para vocês verem e irem tendo segurança dessas orientações, mas eu não estou desfazendo a orientação de ninguém. Eu estou ensinando a técnica que eu estou usando e que está realmente funcionando. E tem muita base, tá? A gente tem base científica. Eu estou vendo pouco coraçãozinho, gente. Vamos lá? Coraçãozinho e aviãozinho para manter a live lá em cima. Obrigado. Todos os temperos, tá? O hortelã, assim como todos os temperos. Salsa, coentro, orégano, enfim, esses todos que eu citei. Quanto mais luz, mais vão dar sabor e aroma, tá bom? Eles têm essa relação. Eu consigo ter o hortelã com pelo menos 3 horas de sol, tá bom? Pense nos temperos, uma média de 3 horas de sol por dia. Você vai conseguir produzir, por exemplo, uma cebolinha um pouquinho mais fina, mas vai produzir, e gostosa, porque é da hora, você vai colher ali, já vai para sua panela, né? Vale super a pena.
mas pense em 3 horas de luz direta. Pelo menos 2 horas de luz direta para ir fazendo esses testes, tá bom? Mas a gente consegue produzir o orégano em um local mais sombreado. Ele vai ter um pouquinho menos, vai ser menos aromático, né? Vai ser um pouquinho menos forte também o seu sabor quando você colocar ele no chá, em uma salada, em um suco com um abacaxi, que é uma delícia, né? Ele vai apresentar um pouquinho menos de sabor, mas ele vai dar certo. Se pegar mais luz, esse meu aqui está pegando 4 horas de luz direta por dia. É um cheiro que a gente sente passando perto do vaso. Eu postei já, né, algumas vezes aqui na página e eu vou continuar mostrando o desenvolvimento. É que ele começou um galhozinho igual esse que eu acabei de plantar com vocês. E aí eu fui fazendo mudas. Eu fiz ele um comedouro de galinhas que não servia mais, né? E já tem em cima, já tem embaixo. Daqui a pouco ele vai estar todo coberto. Eu vou tirar uma foto bacana para mostrar para vocês como é que está esse hortelã. Essa mudinha já foi tirada lá desse aí que eu mostrei para vocês. Feijão se pode utilizar como substrato? As folhas sim, pode sim. É ótimo, é uma leguminosa tão boa quanto a leucena, tá? É porque o feijão assim, como a gente planta ele e a gente só vai poder utilizar as folhas depois que tirar as vagens de feijão, porque a folha é a usina de energia da planta, né? E é importante ter folhas, né? Bastante folhas para que ele produza bastante grãos. Mas aí quando terminar a colheita que secar o pé, você pode aproveitar. Olha, a nível de campo, porque a gente está falando aqui nos vasos, né? A nível de campo, de solo, de vaso, guardem as folhas. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser contra a queimada. Vamos acabar com essa história de varrer as folhas do quintal e queimar. Tudo isso é adubo, tá? Tudo isso eu acabei de mostrar para vocês. Vira substrato, vira composto orgânico, vira substrato utilizado verde. E você pode utilizar tudo isso e vai ajudar muito pessoas como eu que sofrem de problemas respiratórios, né? Asma, e agora nós temos aí essa terrível pandemia assolando a nossa humanidade e você ajuda muito melhorando a qualidade do ar. Zero queimada, gente, pelo amor de Deus. Quiabo e maxixe em jarros pode, quem perguntou? A Elisângela, né? Pode sim, tá? Pode e deve. Quiabo e maxixe, eles precisam de pelo menos 5 horas de luz direta diária. Nós estamos em Teresina em um período extremamente quente, então 5 horas de luz direta que não seja, pelo amor de Deus, entre meio-dia e 3 horas da tarde, tá? Que esses horários nem a gente aguenta, né? As plantas não conseguem fazer fotossíntese nesse período, tá bom? Porque a incidência solar é muito alta. Ó, enquanto os técnicos estão vendo ali a questão, deixa eu explicar. A leucena é uma planta extremamente forte, tá? Ela é uma planta que, se você jogar a semente no solo, ela empesta e toma de conta. Então, ela é uma planta que todo mundo passou a ter medo. Todo mundo que trabalha com sustentabilidade, com reflorestamento, tem medo porque ela vence na competição as plantas nativas e diminui a diversidade biológica das florestas, consequentemente dos animais também, porque diminui os alimentos. Então, o que acontece? Qualquer planta que você traz de um lugar para o outro, que a gente chama de exótica, ela traz um risco. Então, essa semente de leucena, nós estamos sorteando porque ela é excelente para fazer esse trabalho nos vasos, mas eu estou pedindo para vocês, nós vamos dialogar como trabalhar com elas, tá? De forma segura, para que as plantinhas fiquem ali dentro do perímetro do nosso trabalho, onde a gente quer, de preferência nos vasos, porque você vai ter uma planta que você vai montar o vaso, você corta ali, tira as folhas, faz seu vaso, ela vai crescer novamente. Vai montar mais vaso, corta ela, utiliza as folhas e ela vai novamente crescer. A ideia da leucena é essa e ela não vai dar bastante sementes, tá bom? Quando tiver outros sorteios, não deixe de acompanhar aqui e no YouTube, gente. A força de vocês é que dá sustentabilidade ao trabalho. Então, vamos conseguir mais inscritos no YouTube, vamos conseguir mais seguidores no Instagram para dar sustentabilidade à nossa página. E desde já, eu agradeço e muito o engajamento de todos vocês. Olha, pessoal, vocês, então, que ganharam esses envelopes, têm a responsabilidade de trabalhar comigo com essas leucenas. A nossa ideia é fazer um vídeo para a gente mostrar como trabalhar com segurança
com essa planta e como ela pode ser muito útil também para os nossos plantios que são ecológicos e sustentáveis, tá bom? Qual foi a pergunta? Como controlar a praga de gafanhotos e lagartas, né? Olha, gente, eu costumo dizer o seguinte: praga e doença em planta é fruto de um desequilíbrio, tá? Quando nós estamos em uma situação de campo, muitas vezes aqui na minha horta, o que eu pulverizo é nada. A gente deixa lá. Deixa algumas plantas sobreviverem e vai colhendo as sementes de plantas um pouco mais resistentes àquele problema e vai deixando surgir os inimigos naturais, que são esses animais citados. Por exemplo, os inimigos naturais são pássaros, os inimigos naturais podem ser aranhas e assim sucessivamente, tá? E a gente, quando surge muito alimento, né, oferta de alimento na natureza, depois surgem os predadores deles, e aí equilibra. Por isso que eu não gosto de falar em pulverizar, porque pulverizar é um ato de você exterminar eles. E aí junto com eles você pode estar exterminando também aquele que seria o predador, tá bom? Mas no apartamento nós temos uma situação que é bem mais difícil você manter esse equilíbrio, né? Quando está em vaso e apartamento, a gente termina precisando pulverizar algumas coisas. Uma solução inseticida que eu uso em larga escala, também às vezes na horta, quando, por exemplo, eu não vou perder 300 pés de tomate, né? Às vezes a gente tem que ter esse bom senso. E aí eu utilizo a solução de vinagre, detergente líquido e água, tá? Essa solução aqui, ela mata quase tudo. Ela mata até pragas caseiras, tá bom? Você resolve até problema de barata em casa. Formiga, eu controlo utilizando ela. O que vai variar a concentração dependendo da planta que se utiliza ela, tá? Tem um vídeo lá no YouTube falando do inseticida caseiro extremamente forte. Aquele lá é para você usar principalmente nas pragas domésticas. Na horta, eu generalizo 100 ml de vinagre, 100 ml de detergente para 1 litro d'água. Mas cuidado, você tem que primeiro testar na sua planta, que ele pode ser muito forte e queimar. Tá bom? As plantas elas se comportam de maneiras diferentes. No tomate foi muito bem, funcionou legal. No quiabo funcionou legal também, tá? Que é onde eu precisei usar. Então você usa uma partezinha da planta, ou então pode conversar comigo no direct para a gente estar ajustando aí a concentração desse inseticida, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de todos. Eu conto muito sempre com a participação de vocês. Vocês são extremamente engajados. Eu tenho uma página que eu preciso mesmo aplaudir, agradecer vocês. É nossa. A gente tenta aqui atender os pedidos de todas as pessoas. A gente tenta responder prontamente todas as pessoas, seja aqui ou seja no YouTube. A minha parte é passar uma informação que seja útil para vocês. E eu tenho me esforçado para fazer ela o melhor possível. E vamos continuar aprimorando. E a sua parte é continuar me apoiando. Não se esqueça de divulgar essa página aqui. Vamos colocar mais seguidores na página. Vamos falar, ó, segue lá o Damásio _ da Roça. Segue lá o canal da Roça no YouTube. Tem muitos canais que tem esse nome. Então, diga para pesquisar Fernando Damásio no YouTube, que o primeiro que aparece lá é o meu, tá? É o canal da Roça no YouTube. Vamos conseguir mais inscritos para o canal no YouTube, mais seguidores para essa página. Muito obrigado. Um abraço a todos. Fico aguardando vocês solicitarem conteúdos que a gente marca uma nova live. Dúvidas? Se ficaram dúvidas ainda, vocês podem me procurar no direct que a gente vai terminar de sanar essas dúvidas o máximo possível, viu? Um obrigado, um abraço a todos. Você gostou desse vídeo? Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal e dê o seu like. Nos ajude a fortalecer esse projeto para que nós possamos fazer mais vídeos informativos para você. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, famílias e todas as pessoas que podem se interessar por esse assunto. Muito obrigado e um abraço a todos.